Leula, un. Pois é, no francês essas palavrinhas que parecem tão pequenas são a chave para a gente se comunicar com clareza. E hoje vamos mergulhar de cabeça para entender por que elas são tão importantes. E claro, como usar cada uma do jeito certo. E pode acreditar, não é só uma questão de regra não, são elas que dão cor e precisão para tudo que a gente fala. Essa aqui é talvez a primeira grande pergunta que todo mundo que começa a aprender francês se faz, né? Por que a gente fala le livre para o livro, mas de repente vira la maison para a casa? O que é que define essa escolha? Parece uma coisa meio aleatória, mas eu prometo que no final dessa nossa análise, a lógica por trás disso tudo vai ficar super clara. Bom, vamos começar então pela primeira categoria, os artigos definidos. Eu gosto de pensar neles como se fossem um holofote. Sabe, eles não iluminam um objeto qualquer, mas sim aquele objeto específico que tanto quem fala quanto quem ouve sabe qual é. São exatamente o nosso o e a em português. Olha só essa tabela. Basicamente são 4 artigos definidos. Temos o le para o masculino, o lá para o feminino, o L apóstrofo para uns casos especiais que a gente já vai ver e o les para o plural. Agora vamos olhar um por um com muita calma, prestando bastante atenção na pronúncia, porque isso faz toda a diferença. O primeiro é o le, e aqui a pronúncia é tudo. Não é um le aberto, como em café, tá? É um som bem mais fechado, mais rápido. Escuta com atenção, ó. Le, le. É quase como se a vogal nem quisesse aparecer direito. Ele é o nosso o para palavras masculinas que começam com consoante. Vamos ver um exemplo. Le garçon. Vamos bem devagar. Le garçon. Quer dizer, o menino. Mas não um menino qualquer. É aquele menino específico de quem a gente está falando. Agora o par dele. Lá. Esse aqui, para nós que falamos português, é bem mais fácil. A pronúncia é igualzinha à nossa. Lá. É o nosso A no feminino singular. E o exemplo, claro. La fille. La fille. A menina. De novo, é uma menina específica. Tranquilo até aqui, certo? Tá, mas e quando a palavra seguinte começa com vogal? O francês, que é uma língua que adora uma boa melodia, tem uma solução super elegante para isso, a elisão. Tanto o le quanto o lá viram esse L com apóstrofo, só para evitar aquele choque de vogais, sabe? Para fazer a frase soar mais bonita, mais fluida. Percebe só a diferença no som. Tenta falar la orange. Fica meio quebrado, né? Agora escuta e repete. L'orange. Flui com a beleza. L'orange. Isso vale tanto para palavras femininas como orange, quanto para masculinas, tipo l'ami, o amigo. E no plural? No plural o francês simplifica a nossa vida e usa um artigo só, le. Ele serve tanto para o masculino quanto para o feminino. A pronúncia é um le mais fechadinho. E agora, atenção, porque vem um dos grandes segredos da fluência do francês, a liaison. Quando a próxima palavra começa com vogal, aquele S no final de le, que a gente não pronuncia, ganha como num passe de mágica um som de Z. Olha só este exemplo perfeito. A gente não fala les enfants, separado. A gente junta tudo e diz les enfants. Escuta de novo, com calma. Les enfants. Essa pequena ligação é uma das coisas mais características e bonitas da pronúncia francesa. Muito bem, a parte do específico do holofote a gente já dominou. Agora vamos para o outro lado da moeda, o geral. Os artigos indefinidos entram em cena quando a gente fala de algo que não é especificado, um item qualquer dentro de um grupo. Pensa neles como os nossos um e uma. E essa aqui é a equipe dos indefinidos. São só 3. Un para o masculino, uni para o feminino e des para o plural. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Vamos começar com o um. Esse aqui exige um pouquinho de prática na pronúncia, porque é um som nasal que sai pelo nariz e que a gente não tem exatamente igual no português. Imagina que você vai falar mas com a boca quase fechada. Um. Ele significa um. Por exemplo, um chat. Um chat. Não é um gato específico, é um gato qualquer. Um gato por aí. Agora o feminino, uni, tem uma pronúncia bem diferente, bem mais aberta. Compara só, o masculino é nasal, on, e o feminino é mais claro, uni. É quase como se tivesse um i bem discreto ali no meio, sabe? Uine. O nosso exemplo. Une table. Une table. Uma mesa. Uma mesa qualquer, não aquela mesa específica da sala de jantar. E o plural, tanto de um quanto de uni, é des. Ele é o nosso uns,
umas ou até alguns. A gente usa para falar de uma quantidade de coisas no plural, mas sem especificar exatamente quais são. Certo. Agora, vamos para o ponto principal de tudo isso. Quando a gente coloca os artigos definidos e os indefinidos lado a lado, a gente percebe o poder que eles têm. A escolha entre um e outro não é só uma questão de gramática, não, hein? Ela muda completamente a mensagem que você está passando. Olha que incrível a diferença nesses dois exemplos. Quando se diz c'est la voiture du professeur, o artigo lá funciona como uma seta, apontando para um carro específico, o carro do professor. A gente sabe de qual carro se trata. Agora, se a frase for c'est une voiture, o artigo une muda tudo. Agora só um carro. Um carro qualquer no meio de tantos outros. A identidade dele não importa. Essa diferença entre o a e uma é o coração da escolha. É sutil, mas é poderosa. E para essa escolha ficar cada vez mais automática, mais natural, vamos criar um pequeno checklist mental. É um passo a passo bem simples para consultar sempre que bater aquela dúvida. O processo é bem simples. Primeiro, a gente se pergunta sobre o gênero da palavra. É masculino ou feminino? Depois, o número. É singular ou plural? E por fim, a pergunta de ouro. Eu estou falando de algo específico, conhecido com meu holofote ligado? Se sim, uso um artigo definido. Ou estou falando de algo geral, um qualquer? Aí uso o indefinido. Com essas 3 perguntas, não tem erro. Fica muito claro, né? As menores palavras, muitas vezes, são as que carregam o maior significado. Os artigos são minúsculos, mas a escolha entre um le específico e um an geral carrega uma intenção enorme. Dominar essas pequenas palavras é de verdade o primeiro grande passo para se comunicar em francês com mais clareza, mais naturalidade e muito mais confiança. Com essa base sólida, o caminho está aberto para começar a descrever o mundo em francês, seja de forma específica ou geral. E aí, o que vai ser a primeira coisa a descrever?